Olá, tudo bem? Meu nome é Cleonice e nós temos também a minha companheira de trabalho que se chama Camille, nós somos da M19 e vamos falar sobre treliças isostáticas. Então, nosso professor coordenador é o professor Fábio Liana e nós somos do IFES Vitória. Vamos começar? Então, em engenharia de estruturas, uma treliça é uma estrutura composta por 5 ou mais unidades triangulares construída como elementos retos, cujas extremidades são ligadas em pontos conhecidos como nós. Forças externas e reações consideram-se de forma simplificada, aplicadas nesses mesmos nós. As forças resultantes nos vários elementos das estruturas são de tração ou compressão, devido ao fato de todas as articulações serem tratadas como rotuladas, livre de rotação, e pelo fato de, como fora referido, as forças externas e reações serem aplicadas nos nós. Então vamos lá conhecer cada uma delas? Vamos primeiro falar da treliça planar bidimensional, que é uma estrutura onde todos os membros e os nós se encontram no mesmo plano. Enquanto uma treliça espacial tridimensional tem membros e nós em 3 dimensões, ao conjunto de elementos horizontais superiores dá-se o nome de corda superior, sendo que estes se encontram normalmente em compressão. Ao conjunto de elementos horizontais inferiores dá-se o nome de corda inferior, sendo que estes, por seu lado, se encontram em tração. A treliça é bastante utilizada na construção de barracões e na área de construção civil. Por extensão, o termo treliça também se aplica a hastes de madeira dispostas de forma cruzada, que são usados como decoração ou para fins funcionais em portas, janelas, biombos, carramanchões, etc. Vamos falar então mais um pouquinho da estrutura planar. A forma mais simples de uma treliça é um triângulo. Por causa da estabilidade dessa forma e os métodos de análise usados para calcular os esforços presentes nos seus elementos, uma treliça composta apenas por associações de triângulos é conhecida por uma treliça simples. Treliça simples é uma estrutura planar. Todos os seus elementos se encontram contidos no mesmo plano. Essas estruturas planares são normalmente associadas em paralelo para formar estruturas de suporte de telhados e pontes. A altura de uma treliça, ou melhor, a distância entre a sua corda inferior e superior, é o que a torna uma estrutura eficaz, tendo em conta, na verdade, uma treliça tem um funcionamento idêntico ao de uma viga na sua configuração geral. É possível vencer vãos consideravelmente maiores do que aqueles que podem ser vencidos com uma viga. Vamos falar agora da treliça Pratt. Vamos dar um exemplo de treliças Pratt, que inclui membros verticais e diagonais que se inclinam para baixo em direção ao centro. As diagonais inferiores estão sob tensão, sob carga equilibrada e os elementos verticais sob compressão. Se elementos de tensão puros são usados nas diagonais, como barras oculares, então os elementos de cruzamento podem ser necessários perto do centro para aceitar cargas vivas concentradas à medida que atravessa um vão. Ele pode ser subdividido, criando padrões em formas de Y e K.
Treliça Pratt foi inventada em 1844 por Thomas e Caleb Pratt. Essa treliça é prática para o uso em vãos de até 250 pés, ou seja, 76 metros. E era uma configuração comum para pontes ferroviárias, pois as pontes treliçadas passavam de madeira para metal. São pontes estaticamente determinadas que se prestam bem a grandes vãos. Elas eram comuns nos Estados Unidos em 1844 e o início do século XX. Nós temos em nosso estado uma ponte que ela foi construída na Alemanha e transportada para cá de navio no século XVIII. E ela chama-se hoje Ponte Florentina Vidos, a famosa 5 pontes. Vamos falar da treliça tridimensional. Ela é um arranjo estrutural onde todos os seus elementos se encontram ligados na sua extremidade de forma simples. Uma forma de tetaedro é uma forma de treliça tridimensional mais simples, compostos por 6 membros que se encontram em 4 articulações. Tetraedro simples, associações de treliças tridimensional, estrutura de treliças tridimensional. Para conhecermos mais sobre treliças, vamos saber um pouquinho da mecânica de treliças? A treliça tem elementos biarticulados, pode dizer-se isostática ou hiperestática, dependendo da sua configuração. As leis de Newton são aplicadas a uma treliça como um todo, assim como para cada nó ou elemento, como em todas as tipologias estruturais gerais. Para qualquer um dos nós permanecer estático, devem ser verificadas as seguintes condições: o somatório de todas as forças horizontais e verticais deve ser igual a 0. A análise dessa condição em cada nó, por exemplo, permite determinar as forças em cada elemento de treliças, método de equilíbrio dos nós. Treliças que são apoiadas em mais de 2 diferentes pontos coordenadas dizem-se hiperestáticas. Nesse caso, a aplicação das leis de Newton por si só não são suficientes para determinar a magnitude das forças em vários elementos, de modo que uma treliça com apoios articulados seja estável, é necessário que a sua configuração seja uma associação de triângulos. Em termos matemáticos, temos as seguintes condições necessárias para que essa estrutura seja estável. Quando a treliça diz-se isostática, pois os esforços nos elementos e as reações de apoio podem ser determinados apenas utilizando as leis de Newton. O estado isostático de uma treliça é o estado limite de equilíbrio. De fato, cada elemento da treliça seja retirado ou falhe, toda a estrutura falha. Algumas treliças são construídas com um número superior ao mínimo de elementos necessários para se encontrarem devidamente equilibradas. Tais treliças podem manter-se estática quando algum dos seus elementos falhe, sendo que o equilíbrio é estabelecido com o aumento da magnitude de forças nos restantes elementos. Mas e agora? Qual treliça escolher? A primeira coisa a se pensar antes de definir o tipo de treliça a ser utilizado é ter em mente como será a cobertura. Diferentes coberturas precisam de diferentes tipos de treliça, cada qual com a sua peculiaridade. Outro fator importante para se analisar é o número de apoios para a treliça e o tamanho do vão entre esses apoios. Isso define a robustez que a treliça deve ter e, consequentemente, sua geometria final. Hoje em dia, os tipos mais comuns de treliça são aqueles que são simétricos, ou seja, seu lado esquerdo é igual ao seu lado direito.
sejam elas de banzos paralelos, de banzos inclinados ou até mesmo em arco. Sim, porque uma treliça é composta por banzo superior, banzo inferior, diagonal ou escora e montante. Também é comum utilizar mais de um tipo de treliça para o mesmo serviço. Vamos conhecer um pouquinho mais do que seja uma treliça? Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. Vencer vãos sempre foi um desafio da engenharia. Quando você tem aqui um elemento sólido e você vai utilizá-lo para vencer um vão, você tem aí neste elemento sólido uma combinação de esforços. Isso aí a gente chama de flexão. E o que acontece? Em uma mesma seção do elemento estrutural, você tem uma parte que vai ser tracionada, uma parte que vai ser comprimida e você vai ter aqui esforços cortantes. Então tudo isso faz com que este conjunto seja extremamente complexo. E aí o que acontece? Quando você tem essa barra sólida resistindo ao esforço de flexão, por todos esses esforços que a flexão gera, você cria dentro deste material algumas zonas de material que não estão sendo utilizadas, são excessos de materiais. Alguns pontos deste elemento, algumas que a gente chama de linha neutra e alguns pontos bem específicos são apenas excesso de peso. Só que aí surgiu isso aí há muito tempo, uma grande, digamos assim, sacada, que são as treliças. E aí, o que é o legal? O que é o ponto-chave dessa treliça que eu vou explicar para vocês aqui agora? Vocês já perceberam que a treliça aqui, ó, ela é cheia de buracos, né? Vocês podem observar aí nas vigas treliçadas, nos telhados. Ela é extremamente leve porque ela economiza bastante no material. E aí você se pergunta, mas como é que isso aqui, extremamente leve, cheio de buracos, consegue fazer o mesmo efeito de uma viga pesada de madeira sólida ou de concreto armado? Então, se você ficou curioso para descobrir, não deixe de acompanhar este vídeo até o final e roda a vinheta! Pessoal, para a gente começar a entender por que a treliça tem toda essa mágica, como que ela consegue ser tão eficiente, eu vou explicar para vocês aí algumas coisinhas que vão ser necessárias neste vídeo. Sempre que você faz aqui a união de duas barras na treliça, né, na formação da treliça, este ponto aqui onde as duas barras ou três, dependendo, se encontram, este ponto é conhecido como nó. Então a primeira coisa que você precisa saber é que esses locais aqui são chamados de nós de treliça. O segundo ponto que você precisa saber, sempre quando você une três barras aqui, a gente chama isso aqui de unidade triangular. Então, a unidade triangular é a base da treliça. E agora sim que vem a mágica. Por que a treliça consegue ser tão eficiente? Para que a treliça seja eficiente, essa unidade triangular faz toda a mágica. Então, você precisa saber de alguns detalhes. Primeiro detalhe, esses pontos conhecidos como nós, qualquer esforço que você vai aplicar na sua treliça ou qualquer ponto de apoio precisa ser exatamente em cima deste nó. Então, você tem que pôr sua carga ou qualquer outro ponto que você for apoiar exatamente em cima desses nós. Por quê? Porque quando você faz isso, você elimina na sua unidade triangular e, por consequência, na sua treliça, os esforços de flexão e os esforços de torção. E aí, com certeza que você já deve ter sacado, você não vai ter também esforços cortantes. Todos os esforços que existem são apenas dois, a tração e a compressão. E aí, vamos explicar a eficiência disso.
A tração, como eu disse para vocês, nós temos aqui, por exemplo, cordas, cabo de aço. Um mínimo fio aqui é capaz de resistir a um esforço extremamente alto. Então, tração é um esforço considerado simples na engenharia e altamente eficiente. Já no caso da compressão, o que acontece na compressão que eu já expliquei para vocês? O principal problema da compressão é a flambagem. E na treliça, como nós temos aqui sempre dois pontos de apoio próximos, a gente consegue resolver o problema da flambagem. E aí fica explicado por que da eficiência da treliça. Porque só existe esforços de tração e de compressão, que são esforços simples. Quando você pega esta unidade triangular e vai multiplicando ela, e você tem pelo menos 5 unidades triangulares, isso aqui é conhecido como treliça. E a treliça não precisa ser apenas bonitinha assim. Você pode abusar da criatividade simplesmente pegando mais unidades triangulares e colocando aqui onde quer que você queira. E aí você tem aí vários exemplos de treliças bem legais, bem bacanas e altamente eficientes, que é o mais importante. Vamos agora a alguns detalhes. Essa treliça que eu estou mostrando para vocês é uma treliça plana, como vocês podem ver. E qual que é o detalhe, além de ter que aplicar as cargas e os apoios nos nós? As cargas precisam ser cargas planas também, ou seja, tudo tem que vir aqui no mesmo sentido da treliça. Você não pode pegar essa treliça e querer aplicar uma carga, um esforço no sentido que não seja o plano da treliça, ou seja, um sentido perpendicular. Não vai funcionar. Outro detalhe bem legal da treliça, percebam aqui que a gente tem vários nós, tá vendo? E uma treliça, ela consegue se tornar estática simplesmente se você apoiar, fixar 2 desses nós. Ou seja, qualquer desses pontos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, qualquer um desses pontos, se eu escolher 2 e fizer de apoio, por exemplo, eu posso apoiar estes 2, ou eu posso apoiar simplesmente esses 2 e formar um balanço, ou eu posso colocar aqui o apoio nesses 2 nós. Qualquer 2 nós que você escolher, você faz com que sua treliça se torne estática. E aí você pode pendurar carga em qualquer um dos outros nós que ela vai permanecer estática. Neste caso aqui que nós temos barras que resistem tanto esforços de tração como compressão. Claro que em alguns casos, algumas dessas barras podem ser substituídas por cabos de aço. Isso é muito comum ver em telhados também. Mas aí você precisa fazer esse cálculo para saber se a barra está comprimida ou tracionada. Se estiver tracionada, você pode substituir por uma corda, por um arame, por um cabo de aço e abusar da criatividade. Agora a pergunta que fica, se a treliça é tão eficiente, por que ela não é amplamente utilizada? Bem, vamos lá. Primeiro ponto, as treliças mais fáceis de ser fabricadas são as treliças de madeira. E aí, digamos assim, é uma mão de obra um pouco mais especializada e não é tão moldável quanto o concreto armado. Por isso que o concreto armado hoje é, digamos aí, um campeão e um sucesso. As treliças metálicas, elas são muito eficientes, mas são processos industriais que o dono proprietário aí da residência precisa contratar, seja aí de alguma empresa ou de algum local que faça essas treliças. Vejo vocês na semana que vem e aí eu vou explicar no próximo vídeo para vocês as treliças espaciais. Se você já está em dúvida no que é uma treliça espacial, dê aqui uma conferida. Vamos agora saber um pouquinho mais de como fabricar uma treliça. Veja essas dicas. Seja muito bem-vindos, que você consiga receber aí os seus conhecimentos que você procura aí no YouTube Brasil e muitas vezes você não consegue, muita gente não passa as dicas que eu vou passar para você, tá bom? Fazendo aí uma tesoura, uma treliça com perfil, né? Perfil U simples, né? De 75, né? 3 polegadas, ele dá 75/40 e o interno dá 68/30.
Então a gente está usando esses perfil aí para a gente fazer a montagem, a confecção dessa nossa treliça. E eu vou mostrar para você aqui, o primeiro passo é você definir o tamanho dessa treliça. Nós já fomos lá no cliente, né? E nós achamos lá que ela vai dar 10 metros e 20 centímetros de comprimento. Então eu faço assim, 40 centímetros de altura. Essa aqui vai ter 40 centímetros de altura. É uma medida muito legal. 40 centímetros eu vou colocar aqui para você ver. Com a trena. Vamos ver se vai focar, né? Aí, ó, 40 cravadinho. Eu uso o seguinte. Eu jogo 90 centímetros aqui, ó. 98 centímetros na parede da viga de 2,5. Eu jogo 98 centímetros aqui. Começo com a trena na externa dela, a viga toda virada para lá. Então 98, aqui dá 61, a interna aqui dá 61, claro e evidente que você não tem que respeitar essas medidas, mas é assim que eu faço. Então fica assim, a cada 98 centímetros eu coloquei uma coluninha. Aí você fala, poxa, por que colocou 98 e não colocou 1 metro, né? Porque na hora que eu vier fazendo a treliça, soldando, vai dar fora da emenda. Porque aqui eu tenho 6 metros de comprimento. E eu vou emendar mais 4,20. Então na hora que eu emendar aqui, ó, esse espaço aqui fica fora, porque eu soldo ele por fora e depois eu soldo por dentro. Se eu tiver com essa última que só tá pontilhada aqui, ó, ela é só gabarito. Se eu tiver com ela aqui, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir fazer uma soldagem por dentro. Então essa vai ficar aqui, ó. Então com isso eu consigo fazer uma soldagem na emenda muito melhor e ainda consigo transpassar de 2,5 por dentro para dar o reforço que eu preciso. Isso vocês vão ver logo em seguida. Beleza, definiu tudo isso. O que você vai definir agora? Já tem o tamanho, 61 centímetros. O que eu faço aqui, ó? Eu preciso que essa parede dela aqui, ó, fique encostada no fundo. Olha aí. A de cima eu não preciso de dobrar, porque o ângulo me permite que ela encoste sem eu precisar de fazer nada. Mas a de baixo eu dobro as pontas dela. E na hora que eu colocar aqui, ó, a de cima apoia lá e a de baixo apoia embaixo também, ó. É essencial que esse apoio aqui, ó, venha até o fundo para dar uma resistência mecânica que você vai precisar nesse tipo de treliça, tá certo? Então a nossa dica principal hoje é você apoiar bem, porque tem pessoas que pegam ela e colocam só assim, ó. Olha a distância que dá, pessoal. Se você colocar ela só assim, olha a distância que fica. Então você soldou por aqui, só que aqui no meio você fica muito frágil, muito fraco. Levando até o fundo, isso apoia no fundo da peça. Você apoia no fundo, com isso você vai ter uma resistência mecânica infinitamente maior, tá certo? Então essa é a nossa dica de hoje. Agora, vamos para o cálculo de Ritter. E aqui temos um exemplo de uma treliça isostática, utilizando esse método.
Iniciamos nosso cálculo de acordo com um método, nomeando nossas forças, como vemos na imagem a seguir. Temos AX, que representa a força horizontal, AY e DY como forças verticais. Nosso primeiro passo é fazer o somatório das nossas forças no eixo X igual a 0. Nesse somatório, tem que considerar tudo que atua no nosso eixo X. O que temos no eixo X? Temos nossa força AX, e ela será positiva, pois eu vou considerar que tudo que está da esquerda para a direita será positivo. Se eu quiser considerar o contrário, não tem problema nenhum. A gente também pode considerar da direita para a esquerda positivo. Eu que estou arbitrando esse valor. Então, eu tenho aqui que não possui mais nenhuma força horizontal. Portanto, já temos o resultado, sendo AX igual a 0. Então, agora, vamos encontrar todas as forças que estão no nosso eixo Y, que são forças verticais. Temos AY e DY. E a força concentrada é de 12 kN, sendo as únicas coisas a ser considerada nesse somatório. Então, temos AY mais DY menos 12. Por que menos 12? Pois está contrário ao que eu arbitrei como positivo. Essa equação é igual a 0, porque não existe mais nenhuma força atuando no meu eixo Y. Vou isolar esse Y para o outro lado, então vai trocar o sinal. Eu tenho que AY mais DY é igual a 12. Então, eu vou fazer o somatório dos momentos no meu apoio A, igual a 0. E eu vou considerar também tudo que fizer minha estrutura girar no sentido anti-horário para a esquerda será positivo. E tudo que fizer ela girar no sentido horário será negativo. Vamos continuar. A minha primeira força, que pode gerar um momento, é de 12 kN. Considerando o nosso ponto de referência a força fará um giro horário, tornando-a negativa. Então, isso significa que a força gira em um sentido contrário ao que eu arbitrei positivo. Então, aqui eu vou ter menos 12 vezes o meu braço de alavanca, que é a distância entre meu ponto de referência e o apoio que eu estou calculando, que é 6. Concluímos a nossa primeira parte. A segunda força que pode gerar um momento é a reação DY, que está fazendo uma força no sentido anti-horário. Essa força fará minha estrutura girar para cima. Nessa rotação que ela faz, no sentido em que arbitrei, será positivo. Isso significa que DY será positivo. Então, eu tenho DY vezes meu braço de alavanca, que é a distância entre o meu ponto de referência e a força que será calculada, que será 3, mais 3 e mais 3, totalizando uma distância no valor de 9. Como não temos mais nenhuma força na minha treliça, podemos falar que esta equação é igual a 0. Eu vou passar esse 12 vezes 6 para o outro lado. Então,
o sinal irá trocar. Então, eu tenho 9dy igual a 12 vezes 6. Fazendo essa continha rápida, temos 12 vezes 6 igual a 72. Eu vou dividir por 9, passar ele dividindo. Então, eu vou ter que dy é igual a 72 dividido por 9. Então, temos que dy é igual a 8 quilonewtons. Finalizando nosso cálculo de momento, nosso somatório de momento. O próximo passo é encontrar o valor de AY. Para isso, basta substituir dy pelo valor que encontramos. Então, assim temos AY mais 8 é igual a 12. Trocando os sinais, fica AY igual a 12 menos 8. Portanto, temos que AY é igual a 4 quilonewtons.